Irmãos, no versículo 26 de Provérbios, fala sobre os argumentos de um nécio. Como a neve no verão e a chuva na ceifa, assim não convém ao nécio a honra. Aqui nesse primeiro versículo, sinceramente, o Senhor chama de nécio todos aqueles que não conhecem a sua palavra e nem a obedecem, irmãos. No versículo 2, como a pardal no seu vaguear e a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não virá. Há uma causa, irmãos, para a maldição, é a falta do conhecimento da palavra e de deixar-se de reger ela. O açoite é a palavra para o cavalo, e o cabresco para o jumento, e a vara é para as costas do tolo. Nunca respondas ao nécio conforme a sua estultícia, para que não sejas tu semelhante a ele. Responde aos nécios segundo as suas estultícias, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Como o que corta os pés e sofre o dano. Assim é o que envia algo pela mão de um nécio. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como que arma a palavra funda, assim faz aquele que dá honra aos nécios. Como espinhos fincados na mão do embriagado, assim é o provérbio da boca dos nécios. O grande Deus que formou todas as coisas dá o pagamento ao insensato e aos transgressores. Como um cão que volta ao vômito, assim é o nécio que repete a sua estultícia. Vistes um homem que é sábio em sua própria opinião? Mais esperança há no nécio do que nele. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está às ruas. Como uma porta que gira sobre as suas dobradiças, assim é o preguiçoso em sua cama. Esconde o preguiçoso na sua mão o seio, ele se cansa até levá-lo à sua boca. Mas sábio é o preguiçoso em seu próprio conceito, do que 7 homens que lhe deem por bom conselho. Aquele que passando envolver-se em questões alheias é como que toma um cão pelas orelhas. Como se o enlouquecesse, a solta chama setas e motes. Assim é o homem que engana o seu amigo e diz: eu estava brincando. Irmãos, eu vou parar aqui no versículo 19 e trazer os argumentos. No versículo 2, há uma causa para a maldição e a falta do conhecimento, a palavra de deixar regê-la por ela. Devido à quebra de repetido das leis de Deus, o tolo sempre se encontra em apuros, irmãos. A partir do versículo 5, parece à primeira vista ser antagônico ao que é proposto no versículo, mas na realidade não é assim, irmãos. Neste caso, as palavras segundo a sua escritura, a sua estultícia significa como a sua estultícia merece. Em outras palavras, o nécio deve ser exposto e envergonhado. O que esperamos irá levá-lo a uma mente melhor. Isso se faz para que não seja sábio aos seus próprios olhos. O que envia algo pela mão de um nécio é como um homem que corta os seus próprios pés, se ele torna alguém sem capacidade de servir a si mesmo. Isso significa que um tolo exibir a sabedoria é um absurdo, tão evidente quanto um coxo caminhar de uma maneira elegante. Outra vez, o nécio é a pessoa que não acredita na palavra de Deus, nem a cumpre. Lamentavelmente, o mundo está cheio desse tipo de pessoas, irmãos, e sempre foi assim. Esta é a razão de tantos pesares no mundo da atualidade. Um embriagado em sua embriaguez é insensível a um espinho que fure a sua mão. Do mesmo modo, um nécio não tem absolutamente ideia do valor genuíno do conhecimento da Bíblia. As palavras traduzidas como Deus neste versículo é Rabi, que pode significar o grande Deus ou um grande homem. Provavelmente se refere ao homem, em lugar de Deus. Um mestre faz bem feito todas as coisas, mas o que contrata um nécio contrata um transgressor que arruinará toda a obra. Pedro se referiu a este provérbio para usá-lo como referência aos reincidentes em seu próprio pecado. Isto mostra que Pedro foi um estudante de provérbios. Nessas passagens, o único que Deus põe em um nível mais abaixo do que o nécio é um nécio que considera sábios os seus próprios olhos.
Nesta opinião é uma lição sobre a vaidade, a presunção e a autoexaltação, tais como se opõe à semelhança com Cristo. Este provérbio é muito similar aos 22:13. A ideia é que preguiçoso dará qualquer desculpa, não importa quão absurda seja, para escapar do trabalho. Uma porta sempre gira no mesmo lugar e um preguiçoso se move, mas nunca avança. Ele sugere qualquer desculpa pela inatividade. O significado em que o preguiçoso esconde a sua mão em seu seio é tão frouxo que não atira nem para colocá-la no prato e levar a comida à boca. Alguém disse que falta de conhecimento é quando alguém não sabe algo e ignorância é quando alguém não sabe que não sabe. Os preguiçosos são ignorantes. Os cães, normalmente, quando são agarrados pelas orelhas, ficam furiosos e, quando soltos, voltam para cima dos que enfureceram e os mordem. Isto tem a ver com o interesse hipócrita de influir nos negócios do próximo e de intrometer-se nos seus assuntos. Este homem dissimula palavra para ajudar, mas está de fato enganando ao seu próximo. Irmãos, nesse versículo 26, de Provérbios, que fala sobre o nécio, né? Tá falando aqui das pessoas ignorantes, aquelas pessoas que não procuram conhecer a palavra, não procuram estar na presença de Deus, não acreditam na palavra de Deus. O nécio é aquele que mente, o nécio é aquele que tem preguiça, o nécio é aquele que engana o próximo. E isso se faz dizer que, embora o ódio seja coberto com o engano, a sua maldade será descoberta com a congregação, irmãos. É o combustível da sua hipocrisia. Por que o ódio? Os homens odeiam devido a uma suposta maldade que foi cometida contra eles, devido à inveja, à rixa e por várias outras razões más. O verdadeiro crente deve esquecer os que os outros lhe têm feito e entregar isto ao Senhor. O que esse versículo diz? Que nós não temos que agir de própria vingança. A gente não tem que descontar o mal com o mal. Se alguém te fez mal, se alguém te ofendeu, se alguém te xingou, se alguém fez algo que te fez chorar, entrega para Deus, porque Deus é o nosso juiz. Ele que vai trazer nossa honra de volta. E aqueles que nos humilharam, aqueles que nos machucaram, Deus vai tratar. Não somos nós, irmãos. Só que o mundo que nós vivemos hoje, irmãos, está diferente. Por que está diferente? Porque as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, as pessoas querem executar o mal com o mal. Aquelas pessoas que matam, aquelas pessoas que mentem, aquelas pessoas que roubam, aquelas pessoas que fazem coisas que não agradam a Deus. Então isso serve para nós, não só para mim, irmão, serve para mim, para você aí do outro lado que está ouvindo essa palavra. Que nós temos que entender que nós não devemos ser nécios diante de Deus. Nós devemos mostrar a Deus que somos sabedores da palavra dele. Ele quer que nós possamos interagir com a sua palavra, interagir com a verdade, não com a falsidade, não com a mentira. Porque se nós fazermos isso, nós vamos se tornar aqueles que estão por aí fazendo a maldade. Irmãos, o mundo já está cheio de maldade, o mundo já está cheio de mentira, o mundo já está cheio de coisas que não agradam a Deus. Então vamos fazer diferente, vamos agradar a Deus, que é isso que Ele quer de nós, amém? Que essa palavra possa entrar na vida de vocês e que vocês possam ser abençoados. Fiquem todos na paz do Senhor.